TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, essa edição especial de sábado com todas as informações relevantes da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Você pode fazer parte do nosso telejornal. E como? Mandando a sua denúncia, a sua sugestão de matéria para a gente pelos nossos canais que já aparecem aí na sua tela. Nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também tem o nosso novo WhatsApp, que é DDD 24 998398384. Também é facinho, viu? Vamos então às notícias de hoje? Exatamente, vamos às notícias desta edição de sábado, dia 24 de setembro. Procon orienta pais e responsáveis para taxas de matrículas em Petrópolis. Compras pela internet têm sido a mais procurada por consumidores. Custo dos alimentos que compõem a cesta básica no Rio de Janeiro apresentou queda. Microempreendedores individuais podem parcelar dívidas em até 12 anos. Caixa para Elas registra 21 milhões de acessos nos primeiros 30 dias. Peças de bronze furtadas e a falta de manutenção nos túmulos são apenas alguns dos problemas encontrados no cemitério municipal de Petrópolis. E mais, passageiros denunciam problemas no terminal rodoviário em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi notícia na semana. Quero só lembrar a você, antes, que você pode entrar no nosso site, correiodamanhã.com.br. Lá você tem acesso a todas as informações do nosso jornal impresso, para você ter aí todas as atualizações também, né, do final de semana. Vamos à primeira nota? Coluna Magna Vita, zum, zum, zum. Aquela operação federal que envolve 4 delegados, um magistrado e um escritório de advocacia, parece que subiu no telhado. Há muito tempo não havia um vazamento tão grande sobre uma operação. Barulho! Os moradores do PP no início da Barra estão reclamando de um novo bar-restaurante que está desrespeitando a lei do silêncio. Ligar para a prefeitura não tem adiantado. Corre a lenda que a casa faz parte do repertório do vice-rei e está em nome de um funcionário lotado no gabinete do subprefeito da Barra. Outra nota agora, eu vou falar sobre fotos que tem na coluna. Olha só a foto do prefeito Rubens Bom Tempo com a edição aí do Correio Petropolitano, Roberto. Olha, nosso prefeito aqui de Petrópolis divulgando então aí o Correio Petropolitano direto lá da prefeitura. Temos outras fotos aí e vamos para agora outra nota do Pinga Fogo. O restaurante Pário no Jockey ficou pequeno para o evento organizado por Ana Tereza Basílio e Michele Novaes, em homenagem à primeira-dama do estado do Rio, Analine Castro. Evento concorrido, como mostra a cobertura fotográfica da coluna, demonstrou o prestígio social que ela conquistou ao comandar as obras sociais do Rio Solidário. As palavras de Michele e Ana Tereza foram emocionantes e um momento especial foi a chegada do governador Cláudio Castro para o evento, homenageando a esposa, entregando flores e agradecendo a parceria de toda a sua vida. Aliás, no mesmo dia, foi a segunda vez que Castro retornou ao Pário, a primeira para um constrangedor café da manhã com a Associação dos Produtores de Eventos e depois à noite para o jantar alto astral em homenagem à esposa. Nós vimos aí as imagens, as fotos desse evento. Pois é, outro destaque importante na coluna Magna Vita, parceria entre TJ, RJ e Sebrae busca ensinar empreendedorismo aos jovens aprendizes. O presidente do TJ-RJ, desembargador Henrique Figueira, reuniu-se com o diretor superintendente do Sebrae,
Antônio Melo Alvarenga, para tratar sobre o ensino de empreendedorismo aos jovens aprendizes do tribunal. Na pauta, a medição de conflitos com empresas e orientações para evitar a litigância, além da implementação de cursos e projetos sociais, parceiros entre as duas instituições, que deverão ser oferecidos aos jovens após seu período de aprendizado no TJ. O desembargador Sérgio Cury, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais da Solução de Conflitos, no PEMEC, e o juiz auxiliar da presidência, Alexandre Teixeira, também participaram do encontro. As propostas agora estão sendo analisadas pelo presidente do TJ. Vamos agora aos destaques de política. Brasil tem economia em plena recuperação. O presidente Jair Bolsonaro disse no dia 20 que, apesar da crise mundial, o Brasil chega no final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Ao abrir a sessão de debates da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, Bolsonaro destacou os bons números da economia do país, como a queda da inflação e do desemprego e a implantação de reformas para a atração de investimentos. Vamos agora ao destaque do Nacional. Saúde infantil em alerta. Indicadores nacionais de saúde, educação, proteção e segurança alimentar de crianças de 0 a 6 anos pioraram desde o início da pandemia de Covid-19. O Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, alerta para os riscos de prejuízos para o desenvolvimento infantil de toda uma geração que nasceu nessas condições. Agora vamos ao destaque do Rio de Janeiro. A volta da parada LGBTQIA+. Depois de dificuldades financeiras e 2 anos de pandemia, a parada LGBTQIA+, de Copacabana, no Rio de Janeiro, voltará a colorir a orla do bairro Carioca em 27 de novembro deste ano. Anunciou nesta semana o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTQIA+, organizador do evento. O presidente da entidade, Cláudio Nascimento, destaca que o evento terá um papel especial neste ano para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais, já que a pandemia foi um período de acirramento de violências e aumento das desigualdades. Vamos continuar aqui, vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro. PM adquire equipamentos para derrubar barricadas, para garantir o direito de ir e vir dos moradores e o acesso de serviços essenciais nas comunidades. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio acaba de adquirir 5 kits ao custo de 11 milhões de reais de demolição destinado a retirar barricadas montadas pelo crime organizado em vias públicas. 5 retroescavadeiras, 5 caminhões prancha e 5 caminhões basculantes. Essa foi a notícia do Estado do Rio. Do Estado do Rio de Janeiro. Mas é impressionante a que ponto chegamos, né? Exatamente. O Ministério Público tem que adquirir maquinário, tá aí na foto, olha só, para remover barricadas. É impressionante o poder do tráfico, o quanto eles fecham a comunidade. E é claro, a gente sabe que o poder público tem que chegar lá dentro, mas, gente, o poder público ter que comprar maquinário pesado para chegar dentro de uma comunidade, a gente chegou ao absurdo do absurdo. Vamos agora aos destaques de economia? Isso. Vamos ver o que foi destaque nessa semana? CNI e Firjan aprovam Selic. Acertada, assim considerou a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a decisão do Comitê de Política Monetária, o cupom do Banco Central, o BC, né, de manter inalterada no patamar de 13,75% ao ano a taxa básica de juros da economia, a Selic. Muito importante a decisão, então a Selic não sobe, se mantém em 13,75% ao ano. Esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV, esses foram os destaques da semana, né, as informações mais relevantes. Para você ter acesso, entra no nosso site, correiodamanhã.com.br. Quero lembrar você também que tem as nossas bancas aqui em Petrópolis, a edição do Correio Petropolitano, né, gente? Corre lá para saber as notícias.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que compras pela internet continuam em alta. E você vai ver também que quase 85% da população brasileira acima de 10 anos tem acesso à internet no Brasil. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta. O governo do estado repassou nesta semana 150 milhões de reais para os 92 municípios. O dinheiro é referente ao montante arrecadado no dia 5 de agosto, do dia 5 de agosto a 9 de setembro. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais. O total depositado no mês de setembro foi de 262 milhões de reais. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas parte e os repasses relacionados às transferências federais e a receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de 10,9 bilhões de reais. Os depósitos semanais são feitos por meio da Secretaria de Fazenda e as consultas dos valores dos exercícios anteriores podem ser feitas no portal do Tesouro do site da Secretaria. Os valores semanais transferidos aos municípios fluminenses variam em função dos prazos fixados na legislação vigente. Dependendo do mês, pode haver até 5 datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento tributário e o volume de recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrada no dia 10 de cada mês. Larissa Martins para o Correio da Manhã na TV. E olhem, nos últimos 12 meses, 33% dos consumidores do estado do Rio aumentaram as compras pela internet. Segundo dados do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Análises, cerca de 69% das compras é feita por smartphones. Pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, com 521 pessoas entre agosto e setembro deste ano, revela que nos últimos 12 meses, 33% dos consumidores do estado do Rio aumentaram as compras pela internet, enquanto 33,2% mantiveram as compras no mesmo nível. 16,5% das compras são feitas por notebooks e os desktops representaram 13,4% dos entrevistados. Você prefere comprar pela internet ou em loja física? Pela internet. Que tipo de produto você costuma comprar? Livro, roupa,
acessório, mais promoções, mais recursos que a gente vê na cidade que a gente não encontra. Ainda segundo os dados, 61,3%, a maior parte dos entrevistados, procuram a internet para comprar roupas, calçados e acessórios, enquanto 54,5% compram eletrônicos, 37,3% artigos para casa e 30,2% alimentação. O cartão de crédito é o mais usado pelos consumidores e representou 72,9%. Apesar de ser muito utilizado atualmente, o Pix representou apenas 17,5% dos entrevistados. Ainda segundo a pesquisa, a média de compras nos últimos 12 meses é de 14 produtos, com gastos de aproximadamente R$ 2.500. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil tem mais de 200 milhões de celulares e cerca de 69% das compras são feitas por smartphones. A pesquisa do IFEC-RJ mostra ainda que os preços mais atrativos que nas lojas físicas atraem 62% dos consumidores, seguido do frete grátis com 59,2%, a facilidade de comprar sem sair de casa ficou com 52,8%. As promoções chamam a atenção de 50,5%. Já a entrega rápida rendeu 43,9% dos votos. É pertinho de casa e se quebrar, nós recebemos outro rapidinho, né? Quais os produtos que o senhor costuma comprar? Aparelho de som. Para não cair em golpes, 96% dos entrevistados disseram que verificam se o site é seguro antes de comprar pela internet e 57,5% afirmaram que não enfrentaram problemas com as compras. Já tive muito problema com o negócio de compra online. Então eu prefiro comprar mesmo na loja onde eu possa ir, trocar se ficar ruim. Você compra pelo site. Desde o dia 12 de agosto, foi publicada pela Receita Federal uma portaria que beneficia os microempreendedores para que negociem e parcelem suas pendências com o fisco. O prazo para renegociações já começou e vai até o dia 30 de novembro. São dívidas adquiridas a partir de 2017 e que ainda não foram contestadas na Justiça. Conforme regulamento da Receita Federal realizado pela portaria, nas transações para os MEIs, a Receita concederá descontos de até 70% e parcelará o débito em até 145 meses, ou seja, pouco mais de 12 anos. Nesta linha, a negociação das dívidas tributárias por meio das transações é feita individualmente, diferente dos programas tradicionais de pagamento de dívidas, chamados popularmente de refis, que têm caráter geral. Por isso, o percentual de desconto depende de negociação e da capacidade de pagamento do contribuinte. Além disso, não pode reduzir o montante principal do crédito. Para a renegociação, é necessário abrir um processo digital no portal do ICAC. Para acessar o site, é preciso ter uma conta gov.br em nível prata ou ouro ou gerar um código de acesso no site da Receita. Em seguida, o contribuinte deve clicar na opção Transação Tributária no campo da Área de Concentração de Serviço. O MEI deverá informar os seus dados, débitos e selecionar uma das opções disponíveis para pagamento das dívidas e, por fim, assinar termos de acordo e ciência. O prazo para a inscrição de parcelamento de dívidas se encerra no dia 30 de novembro e, como já dissemos antes, o parcelamento poderá ser feito em até 145 meses. O número de adolescentes e crianças que têm acesso à internet tem crescido, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 84,7% da população brasileira, acima de 10 anos de idade, acessaram a internet em 2021. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que de 183,9 milhões de pessoas, cerca de 155,7 milhões acessaram a internet em 2021, o que representa 84,7% da população brasileira. Esse percentual vem crescendo desde 2016, quando 66,1% da população acima de 10 anos de idade tinha utilizado a rede, passando para 79,5% em 2019. Destes dados, 85,6% são mulheres que apresentaram o consumo de internet um pouco acima do percentual apresentado pelos homens, que registraram 83,7%. Ainda segundo os dados, em 2021, o maior percentual de registros de acessos ficou entre os estudantes, com 90,3%. Nas escolas públicas, esse índice é de 86%, enquanto nas escolas privadas é de 98%.
O meio de acesso indicado pelo maior número de pessoas foi o telefone celular, com 98,8% dos casos, seguido pela televisão, que registrou 45,1%, o computador ficou com 41,9% e o tablet teve o menor desempenho com 9,3%. Sueli é mãe de Carlos e conta que é contra o uso de celular e internet por crianças menores de 8 anos, por ser uma distração que pode atrapalhar os estudos. Ela conta que o filho só ganhou o primeiro smartphone quando adolescente. Foi o que eu fiz com meu filho. Até os 8 anos não teve celular. A partir dos 8 anos passou a ter um tablet, tá? Com joguinhos, essas coisas todas. Aí depois de uma certa idade, quando ele tinha já acho que uns 12 anos, foi que eu introduzi o celular. Você acha que deu certo para você esse método da sua mãe? Deu. Sim. Foi muito bom, porque consegui aprender várias coisas no tempo certo. Tive o limite de saber diferenciar a hora que eu podia mexer no aparelho, a hora que eu não podia. Entre os adolescentes, cerca de 84,4% deles usavam o celular para uso pessoal, percentual maior que o estimado para 2019, que foi 81,4%. Conversar por chamadas de voz ou vídeo se tornou o meio mais utilizado e registrou 95,7% dos dados. O percentual de pessoas que utilizaram a internet para assistir a vídeos, programas, séries e filmes foi de 89,1%. Por outro lado, o percentual que acessou a internet com a finalidade de enviar e receber e-mail, que vinha se reduzindo a cada ano, manteve-se em 62% no ano passado. O índice de usuários é maior na área urbana, com 87,1% dos moradores, enquanto esse índice era de 67,6% entre as pessoas da área rural. Os números altos preocupam alguns pais. Sou contra, porque tem muito má influência, né? Má influência, aí não aprende muita coisa ruim, né? Hoje em dia as crianças não querem brincar. Só quer ficar na internet, isso não dá certo, não. Já outros pais são a favor e não veem riscos se houver monitoramento. Sou a favor, desde que seja bem usado, bem monitorado. Em contrapartida, no país em 2021, 28,2 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade não utilizaram a internet. Os dois motivos mais apontados foram não saber usar a internet, com 42,2% dos casos, e a falta de interesse em acessar a rede, que ficou em 27,7%. Os dois motivos seguintes foram de razão econômica e representaram em conjunto 20,2%, e 14% disseram que o serviço de internet era caro, e 6,2% afirmaram que o equipamento eletrônico é necessário, mas caro. O fato de o serviço de acesso não estar disponível nos locais que as pessoas costumam frequentar ficou em 5,3%. O Ministério da Cidadania começou a liberar o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil. A previsão é que mais de 20 milhões de famílias sejam beneficiadas. O cartão virtual também entrou em circulação neste mês. Em entrevista ao programa Repórter Nacional da Rádio Nacional, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que a pasta conseguiu zerar a fila. Segundo ele, nenhuma família com cadastro regular no CadÚnico ficou de fora do recebimento do Auxílio Brasil este mês. Mas a novidade é que, a partir deste mês, o cartão virtual do programa, que está disponível para mais de 20 milhões de famílias, começa a funcionar no aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite que as famílias possam, por exemplo, fazer compras por comércio eletrônico ou por QR Code. O cartão virtual não invalida o cartão físico, que também está sendo distribuído. O cartão virtual chega como prioridade para as famílias que ainda não receberam o novo cartão do Auxílio Brasil. As famílias que ainda não recebem o benefício podem procurar o posto de atendimento do CadÚnico ou o Centro de Assistência Social do município em que vive para fazer o cadastro. A outra opção é baixar o aplicativo do CadÚnico. Gabriel Fachola para a TV Correio da Manhã. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos divulgou que, mais uma vez, o custo dos alimentos que compõem a cesta básica no Rio de Janeiro apresentou queda, um avanço significativo para o Estado, tendo em vista que a capital já esteve na segunda posição entre as cestas mais caras do país. O
O estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos em 16 capitais do país apontou que o Rio de Janeiro continua apresentando queda quando o assunto são os valores dos alimentos. Em agosto, o recuo foi de 0,82%. Os produtos que sofreram mais redução foram a batata, com a queda de menos 8,10%, o tomate em até menos 22,14% e o óleo de soja com menos 11,62%. Por outro lado, os preços do pão francês e da farinha de trigo continuam altos. Mas a grande vilã mesmo tem sido a cebola, que tem feito as pessoas quase chorarem na hora de comprá-las. Aqui na Feira Livre do centro de Petrópolis, o quilo do alimento pode chegar a R$ 7,99. A cebola aumentou bastante. A cebola está mais cara, a cebola encareceu. A cebola está bem cara, está um preço bem pesado. No acumulado deste ano até o mês de agosto, a alta de preços da cesta básica carioca foi a terceira menor do país, ficando à frente apenas de Belo Horizonte e Vitória. Apesar da queda nos supermercados, os consumidores ainda têm dado preferência de comprar as verduras, frutas e legumes nas feiras. Podia melhorar um pouquinho ainda. Não, eu sei que tem muita dificuldade, safra, essa coisa toda, clima, essa coisa toda, mas a gente sempre precisa, né? Porque o salário não aumenta, né? E os preços todos aumentam, né? Aí fica difícil, bastante difícil. Você tem que saber o que você vai comprar, o que está melhor a cada semana. E não chegar e tem que comprar aquilo que está mais caro para dizer que comprou. Você tem que observar o preço, para poder não pesar no bolso. É a única maneira. Parece que está começando a diminuir um pouquinho, mas não... eu ainda consigo comprar, mas não é o que acontece com a maioria, não. O programa Caixa para Elas, da Caixa Econômica Federal, registrou 21 milhões de acessos nos primeiros 30 dias. Nesse período, o banco registrou crescimento de 60% em vendas de cartão de crédito para mulheres, além de contabilizar 6 vezes mais microcrédito para o público feminino quando comparado ao mês anterior. O balanço foi divulgado na sexta-feira pela vice-presidente de Negócios e Varejo da Caixa, Thaís Sintra Vieira. Segundo ela, a proposta do banco é reconhecer, apoiar e incentivar o protagonismo feminino. O programa Caixa para Elas, da Caixa Econômica Federal, visa ofertar produtos para as mulheres, entre eles informar sobre a abertura de CNPJ ou cursos de educação financeira. Em apenas 30 dias, o programa registrou 21 milhões de acessos. Durante a pandemia, com o fechamento das escolas e a adoção de aulas remotas, as crianças aprenderam, em média, 75% do que geralmente aprendiam em aulas presenciais. E isso equivale a cerca de 4 meses de aula perdidas. Crianças em situação de maior vulnerabilidade social aprenderam, em média, quase metade, 48%, do que seria esperado em aulas presenciais. Os resultados são de pesquisa inédita publicada no dia 16 de setembro na revista Ensaio, Avaliação e Políticas Públicas em Educação. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Durham University, na Inglaterra, e observou 671 crianças do segundo ano da pré-escola com idades entre 5 e 6 anos, de 21 escolas da rede privada e conveniada na cidade do Rio de Janeiro. As conveniadas são escolas privadas parceiras da rede pública que atendem alunos que não encontram vaga nessa rede. Segundo a pesquisa, entre crianças cujas famílias apresentavam perfil socioeconômico mais alto, as perdas de aprendizagem foram menores. Elas aprenderam em média 75% do esperado. Isso significa uma diferença média de 3 meses de aprendizado entre as crianças de maior e menor nível socioeconômico. A pesquisa, que é financiada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ainda está em andamento, com os autores coletando dados para estimar os impactos da pandemia em médio prazo, equivalente ao ano letivo de 2022. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro adquiriu 5 kits contra barricadas montadas por criminosos. Os novos equipamentos ficarão no pátio do Batalhão de Operações Especiais. Com o objetivo de garantir o direito de ir e vir de moradores,
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou a compra de novos equipamentos contra barricadas montadas por criminosos. O investimento é de R$11 milhões e contempla 5 retroescavadeiras, 5 caminhões de prancha e 5 basculantes. De acordo com a corporação, de janeiro a agosto deste ano, foram retiradas mais de 12 mil toneladas de entulhos de vias públicas. Os equipamentos estão localizados no pátio do Comando de Operações Especiais e vão ser distribuídos estrategicamente conforme a demanda das localidades. E você vai ver depois do intervalo que o Procon Petrópolis orienta pais e responsáveis para as taxas de matrículas nas escolas. Olha, e você vai ver também que peças de bronze furtadas e a falta de manutenção nos túmulos são apenas alguns dos problemas encontrados no cemitério municipal de Petrópolis. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Voltamos. Olha só o absurdo, Roberta. Túmulos abertos, peças decorativas quebradas ou furtadas, falta de manutenção e até ossadas expostas. Esse é o cenário atual do cemitério municipal de Petrópolis. Descaso, abandono e desrespeito descrevem bem a situação por lá. A equipe da TV Correio da Manhã foi ao local e flagrou as denúncias feitas pela população. Ao chegar no cemitério municipal de Petrópolis, o cenário é de abandono. Basta andar alguns metros que inúmeros problemas são flagrados. O espaço há muito tempo não recebe melhorias ou qualquer tipo de manutenção, mas os problemas não são novos e vão além da estrutura. Em abril de 2021, os coveiros realizaram uma paralisação, reivindicando ferramentas e melhorias nas condições de trabalho. No mesmo ano, uma família aguardou mais de 1 hora para conseguir realizar o enterro por não ter covas disponíveis. Durante o governo interino, o edital estava sob fase final de elaboração. O investimento inicial é de aproximadamente R$2 milhões e contempla a construção de um crematório vertical. Mas enquanto a licitação não acontece, o cemitério municipal apresenta diversos problemas. Somente neste corredor é possível notar alguns túmulos abertos e outros que ficaram danificados após os deslizamentos ocasionados pelas chuvas em Petrópolis no início deste ano. Além disso, o cemitério tem sido alvo de inúmeros furtos. Peças de bronze que são utilizadas nas campas são retiradas pelos criminosos.
No ano passado, a estátua de bronze que havia no túmulo do escritor Raul de Leone, que tinha quase 1,80 m de altura, foi levada sem qualquer dificuldade e até hoje não há pistas do paradeiro do importante objeto. Além disso, nas quadras 6 e 7, foi possível flagrar nesta terça-feira até mesmo ossadas expostas a céu aberto, sem qualquer cuidado e à mercê dos cães de rua. No ano passado, a Prefeitura informou que deu início ao processo de concessão para os 6 cemitérios da cidade. A empresa contratada seria responsável pelos serviços de gestão, manutenção, exploração, revitalização e expansão do espaço, o que reduziria os gastos públicos empregados atualmente. Mesmo com a mudança, o município garantiu que a gratuidade para as famílias que não têm condições para realizar os sepultamentos vai permanecer. Mas enquanto as modificações não são realizadas, a população ainda deve se deparar por algum tempo com o estado de abandono do cemitério municipal. A nossa equipe questionou a Prefeitura sobre o estado de conservação do cemitério e a possível solução para os problemas, mas não obtivemos resposta até o fechamento dessa edição, desse material, né, que a gente produziu. Agora, Roberta, a gente já está no sábado. Essa reportagem ela foi uma das reportagens mais importantes dentro da semana e a gente não obteve, né, resposta da Prefeitura, do órgão que cuida do cemitério até agora. Exatamente. E quando eles ficam em silêncio, né, parece que eles realmente não têm uma solução e que eles não ligam, que a Prefeitura não liga, Exatamente. Não está ligando para essa situação, né? Não está ligando para a população petropolitana. Né? E aí fica exatamente isso aqui que a gente falou lá no início, quando chamou a reportagem. Abandono, desrespeito e uma situação que, sinceramente, eu não sei nem como descrever, porque tem muita gente que está lá com os seus familiares, com os seus próximos enterrados, e vai lá querer prestar uma homenagem, né, na data do aniversário, enfim. E os petropolitanos não têm nenhum respeito na hora de descansar, né? Pois tá difícil. É complicado, é uma falta de respeito. E a falta dessa explicação da Prefeitura de Petrópolis só mostra isso, que eles não estão se importando ou que não tem nada ainda previsto, mas pelo menos, né, eles poderiam se importar um pouquinho, né? Vou nem comentar a situação das chuvas, né, desse ano, que também desbarrancou o cemitério e foi uma calamidade pública total lá. Enfim, sigamos, né? E olhem só, o Procon de Petrópolis recebeu denúncias sobre a cobrança irregular no valor das matrículas, tanto das escolas da rede particular quanto das universidades do município. O órgão tem orientado os responsáveis sobre as formas de pagamento e procedimentos que devem ser adotados pelas instituições particulares. Com o fim do semestre, pais e responsáveis e alunos precisam renovar a matrícula para o próximo ano letivo. Em colégios e universidades particulares, o ato de renovação pode ser cobrado. Após registrar denúncias sobre cobranças indevidas durante a matrícula, o Procon tem orientado os petropolitanos. O contrato de educação ele é um todo. Se a taxa de matrícula é cobrada separadamente e não é descontada, ela passa a ser uma 13ª prestação. Isso é vedado em lei. Então, quando você paga uma taxa de matrícula, outra coisa também que você deve exigir da sua escola, mesmo sendo uma escola particular ou um curso, é a matrícula em si, o contrato, inclusive com os valores de forma clara e com os reajustes que foram aplicados. A cobrança da taxa fora do período de matrícula pode ser realizada desde que seja feita como uma forma de garantia de vaga para o próximo período ou ano letivo. No entanto, o valor cobrado na pré-matrícula ou renovação deve ser utilizado para descontos nas próximas mensalidades. A Lei 9.870 de 1999 não estabelece um preço fixo para a taxa de matrícula. No entanto, as relações entre o contratante e a instituição devem ser claras, transparentes e o reajuste deve ser exposto no contrato educacional. É vedado por lei, e o próprio Código de Defesa do Consumidor também dispõe sobre isso, é vedado qualquer tipo de embaraço, de cobrança vexatória, e aí o impedimento a assistir uma aula, fazer uma prova, se enquadra nesses casos, ou mesmo a retenção de qualquer documento, mesmo para transferência para outra instituição.
Eu sei que a inadimplência é alta, mas a escola ela vai ter que se valer dos meios legais, quais sejam uma ação de cobrança, uma ação de execução, se houver cheque garantindo aquele contrato, mas durante aquele período de 12 meses, o aluno não pode ser impedido de assistir à aula e de ter, inclusive, as suas notas registradas e de receber no final do ano o seu certificado, se for o caso, ou o seu histórico escolar. É preciso que o consumidor fique atento no momento de efetuar a matrícula e a dicas importantes, como ficar atento aos valores acordados no contrato e, se o pagamento for à vista, o desconto na taxa de matrícula deve ser abatido na hora. E olha, que a mobilidade urbana de Petrópolis é um problema, não é novidade. Segundo o indicador de acidentes na sala de trauma do Hospital Santa Teresa, registrou de janeiro a agosto 484 vítimas de acidentes com motocicletas. Já em relação às colisões envolvendo carros, 232 vítimas. Frequentemente, imagens de acidentes são registradas em Petrópolis, principalmente com motocicletas que mais se envolvem em quedas e colisões. Na semana passada, no mesmo dia, foram registrados 3 acidentes envolvendo motocicletas na Estrada União e Indústria, no bairro da Glória e na Rua 13 de Maio. Segundo o Cetraspetro, essas ocorrências prejudicaram a operação de 9 linhas de ônibus da Turp Transporte. Mas, segundo os passageiros, o problema de atrasos e quebras é constante e vai além dos problemas na mobilidade urbana do município. Já de manhã, primeira viagem, às vezes não tem, às vezes quebra no caminho, né? E a gente chega atrasado no trabalho, né? Que a gente trabalha, né? Ônibus demora pra caramba, ônibus caro, as pessoas não podem pagar um absurdo para ir daqui a ali. Sempre quebra, tem vez que tá certo, tem vez que não. Semana passada eu fiquei 1h30, não teve o 3h25, só 4h30. Com isso atrasa tudo. Não, a gente não pode trabalhar, não pode fazer nada. Tem que ficar à mercê da empresa. Segundo dados do Ministério dos Transportes, 53,7% dos acidentes são causados por negligência ou imprudência dos motoristas. Acidente nas rodovias federais é considerada uma das principais causas de morte no país. Entre 2016 e 2017, foram 23 mil mortos no trânsito e 276 mil feridos. Segundo a sala de trauma do Hospital Santa Teresa, entre janeiro e agosto desse ano, já foram registradas 484 vítimas de acidentes envolvendo motos. Em relação aos carros, as vítimas já chegam a 232 casos. Lá em Teresópolis, eu me distraí, fui atropelei o motoqueiro, mas graças a Deus ele ficou bem. E como é que foi a reação na hora? Eu fiquei nervosa, porque eu nunca atropelei ninguém, né? Nunca aconteceu, mas agora eu sempre presto muita atenção, mas tem muito, né, acidente. Segundo o Detran, em agosto deste ano, a frota de motocicletas nas ruas de Petrópolis era de 30.292. Houve aumento se comparado com 2021, que registrou 28.554 motocicletas nas ruas da cidade. O pessoal que usa motocicleta não respeita lanterna, não respeita seta, não respeita nada. No município, o assunto vem gerando debate entre a população, uma vez que um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores, indicando a circulação de mototáxi pelo município. Na última terça-feira, o Cetraspetro apresentou em reunião no Conselho Municipal de Transportes, como TRAN, preocupação com o projeto, que, caso aprovado, pode gerar uma série de impactos tanto na saúde pública como na mobilidade. Passageiros denunciam problemas no terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Segundo eles, os banheiros permanecem em estado crítico e largado após a CPTrans ter removido os forros PVC. A empresa responsável pelas obras foi notificada, mas ainda não se posicionou. Infiltrações, vazamentos, o forro de PVC removido. Os danos estruturais do terminal rodoviário do centro de Petrópolis vão além dos listados. Diariamente, 100 mil pessoas passam pelo local e, além de esperar horas pelos ônibus, precisam lidar com um dos principais problemas, o descaso com os banheiros, principalmente o feminino. A passageira Jaqueline relata a revolta pela situação. Conta que não é falta de limpeza, mas sim de manutenção. O teto está caindo e os banheiros, um está funcionando e 3 está entupido. Então, se seria possível a prefeitura tomar uma noção e fazer a gentileza de nos dar um toalete melhor. Quando a gente consegue entrar, tá lá o papel na porta. Só pode fazer xixi. Ou então está entupido.
E o teto, aquele reboco de gesso, aquele buraco enorme, vazando água para tudo quanto é lado. A moça, coitada, fica o dia inteiro ali enxugando água. Isso é uma falta de respeito com ela, funcionária, e conosco, população. Em agosto, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes retirou os forros do acesso lateral ao terminal e também do banheiro feminino, já que ameaçava cair, oferecendo riscos à população. Agora está caindo no teto, quando está chovendo, aí, quando você dá para lá, bota o bumbum, a lua cai em cima do bumbum, a água. Tá um perigo danado. Eu acho que tem que ter o banheiro aqui. De manhã é um absurdo, não tem banheiro. Quando era um banheiro perfeito, não era bom, né? Eles fecham até aquela entradinha ali, para ninguém passar, porque escorre água mesmo. Aí é menos um lugar para a gente poder passar, né? A reforma começou em 2019 e foi entregue em 2020. O investimento foi de mais de R$900 mil. Em agosto, a CPTrans informou que notificou a empresa por abandono de serviço, mas ainda não obteve resposta. Nesta terça-feira, o banheiro estava fechado. Quem passava pelo local se revoltou com a situação. No recado escrito à caneta na porta, orientava os usuários a se locomoverem até o banheiro da Condep, que fica na Praça Clementina de Jesus. Por conta da grande demanda, a fila não parava de crescer. Eu já ia no banheiro, o banheiro está fechado. Não pode tirar daqui da rodoviária não, de jeito nenhum. Que tem pessoas idosas, crianças, e é um lugar onde tem fluxo, muita gente. Aí tem que ir lá atrás, não tem condições. Tá fechado isso aí, ó. Entramos em contato com a empresa VAC Indústria, Comércio e Serviço Eireli, que é a responsável pelas obras, mas não obtivemos retorno. O número de chamada está ocupado. Tente novamente mais tarde. Obrigada. Em nota, a Prefeitura informou que a CPTrans, por motivos de segurança, retirou o forro de gesso do banheiro feminino. Por esse motivo, o espaço precisou ficar fechado, mas que já foi reaberto. A CPTrans já está providenciando alguns reparos emergenciais. A empresa responsável pela obra já foi notificada e nós tentamos entrar em contato com a empresa, como vocês viram na reportagem, mas eles não nos responderam. E olha só, gente, a Câmara dos Vereadores de Petrópolis aprovou a criação do Plano Municipal para a arrecadação de donativos em situação de calamidade por desastres. Com o projeto, os responsáveis pela organização desses donativos vão ter diferentes funções que vão do recebimento à logística de entregas e acompanhamento do destino destas doações. O projeto de lei foi protocolado logo após os desastres registrados na cidade em fevereiro e março e foi aprovado em segunda discussão nesta terça-feira na Câmara Municipal. O plano estabelece o fluxograma para arrecadações com o objetivo de organizar o recebimento e a distribuição de donativos, além de dar mais segurança e transparência a todo o processo. Infelizmente, nós tivemos as duas tragédias agora em 2022, fevereiro e março, e a gente se deparou com uma situação muito delicada, porque até para você fazer a doação, a gente não tinha um mecanismo, a gente não tinha uma regra própria. Por que eu vou doar a cesta para a Rafa e não para a Juliana? Ou para o Brasil e não para o Ney? Então, a gente não tinha um critério para isso. Então, precisava criar uma regra. A gente recebeu muita doação de vários locais do Brasil e nós não tínhamos uma regra para isso. Então, o próprio município precisa ter uma regulamentação própria para fazer essa doação, porque você tem um risco de responder. Faz a doação de uma cesta básica, por exemplo, daí responde um processo, porque pode ser crime eleitoral, pode estar comprando voto, uma série de questões. A tarefa de gerir os donativos recebidos por motivo de calamidade pública pode ser delegada a um órgão do Poder Público Municipal, a uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos ou a uma associação de moradores. O texto deixa claro ainda quem tem o direito de receber estes donativos e que este direito é de todos aqueles que foram afetados pelos desastres. O texto inclui pessoas que estão desabrigadas, desalojadas e ainda que tenham sido afetadas de forma simples por vulnerabilidade social ou financeira. Cabe ao gestor dos donativos mapear o número de pessoas que precisam do benefício e encaminhar para a Secretaria de Assistência Social, além de acompanhar os donativos recebidos para que não excedam mais que o necessário. Vou dar um exemplo na prática para você. Nós recebemos na Câmara no passado 1.000 cestas básicas que eu não sei de quem veio. Recebemos lá, vem o nome da presidência, uma doação, alguém que quis doar para a cidade. Para nós acertarmos essa documentação, para chegar na ponta, demorou quase 15 dias, para que eu pudesse doar
essas cestas básicas sem que tivesse problema para nós vereadores, e isso demorou 15 dias para chegar na ponta. Então, com essa regulamentação, tendo uma lei própria para isso, a gente consegue avançar. O coordenador da distribuição também deve elaborar um plano de ação definindo os tipos de donativos a serem recebidos, a divulgação da campanha de recebimento de doações para a população e para possíveis doadores, além de orientações para os pontos de arrecadação e logística de transporte. Agora a gente tem um planejamento. Quando nós recebemos, a gente espera que nunca mais tenhamos uma tragédia dessa, mas pode receber doação o ano inteiro por várias questões. E a gente tem uma regra para que isso seja entregue, isso chegue na ponta o mais rápido possível, com segurança para todos, sem que tenha desvio, sem que tenha roubo, sem que tenha alguém respondendo processo por isso também. Em um ato contra a suspensão do piso salarial da enfermagem, profissionais da categoria fizeram uma manifestação em Petrópolis essa semana contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os profissionais percorreram as ruas da cidade até a Câmara Municipal. A gente está aqui contra o STF, que embarreirou, falou que o nosso piso não é inconstitucional e, na verdade, é constitucional sim. A PL 2564 de 2020 foi aprovada. Na tarde desta quarta-feira, profissionais da enfermagem foram às ruas demonstrar a revolta contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a aplicação do piso salarial da enfermagem no início do mês. A Lei 14.434 de 2022, a favor do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da parteira, foi sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele deu 60 dias para poder ter uma decisão da enfermagem. Quer dizer, em 60 dias, você acha que a enfermagem não vai trabalhar? Em 60 dias a enfermagem para? Em 60 dias a enfermagem cuida de muita gente. A enfermagem está revoltada, porque a gente dá o nosso sangue. É o nosso sangue que está lá. Não é o sangue de vocês, é o nosso sangue. A enfermagem precisa ter respeito. A enfermagem precisa ser respeitada no Brasil. Nos cartazes, um pedido de respeito por parte do STF. De acordo com os manifestantes, é possível acontecer uma greve geral da categoria. Enfermagem na rua, pra roça com pessoa. Enfermagem na rua, enfermagem, atenção! Pedro é enfermeiro e veio do Rio de Janeiro para dar apoio à manifestação em Petrópolis. Esta profissão é milenar, ela não tem piso salarial, ela não tem carga horária, ela sequer tem local para descansar. E quando a gente consegue que seja votado a nível nacional, no Parlamento Federal e sancionado uma lei de piso salarial para esta profissão, o Supremo, pressionado pelas empresas da saúde, suspende o pagamento dos profissionais. Está todo mundo muito chateado e desesperado, porque é uma profissão que ele teve o tempo todo lidando na pandemia, cuidando, salvando vidas. Kelly é enfermeira há 9 anos e conta que durante o auge da pandemia não parou de trabalhar e arriscou a vida para salvar centenas de pacientes. Na época de Covid, eu tive vários colegas aqui que nós perdemos vários parentes, familiares, e nós estávamos lá. Deixaram nossas famílias, nossas casas, nossos filhos para cuidar do ente querido do outro e não recebemos por isso, né? E assim, Covid, a gente teve aplauso na janela, a gente é agradecido por isso, mas isso não paga nossas contas, né? Enfermagem por amor, sim, com amor, mas não por amor, né? Nós precisamos do nosso piso salarial, é nosso direito. Douglas também participou da manifestação e explicou que a iniciativa não era contra os hospitais, já que muitos profissionais deixaram de participar do ato com medo de retaliações. Essa manifestação pra gente não é nada contra os hospitais nem contra as instituições, é contra o STF que criou esse empecilho contra algo que é constitucional, sim, é a favor dos profissionais da área da saúde. Então a gente está aqui para ir contra isso, sim. A enfermagem é tudo! Gente, as festividades da Serra Serata nessa semana se encerram, viu? E vão até amanhã, domingo. A expectativa dos comerciantes é do setor turístico da cidade é que o movimento se mantenha alto com o segundo final de semana.
Apesar do movimento abaixo do esperado na última quinta-feira, os comerciantes da Serra Serata estão otimistas para mais uma semana de atrações, que tiveram início nesta quarta-feira. A programação contempla apresentações e palestras. Na quinta-feira a gente tem o Quartifus Ensemble, que são músicas e áreas italianas. Temos também a presença sempre dos personagens, né? Tem o gondoleiro para tirar fotos. Temos também os personagens da comédia dell'arte, que é a Colombina, o Pierrot, o Arlequim. Eles vão estar sempre circulando ali pela Serra Serata, pelo Palácio de Cristal, para tirar fotos e para encantar os visitantes. Na sexta-feira, a gente tem um tributo ao Renato Russo, né, o disco dele Equilíbrio Distante, com músicas italianas também, que é muito querido. Por conta da chuva no último fim de semana, nesta quarta-feira, as 30 barracas foram autorizadas a abrir. E por aqui, o que não faltam são delícias tradicionalmente italianas. Carlos Eduardo abriu a barraquinha nesta quarta-feira e espera que ao longo dos dias o evento atinja um grande público, visto que no último sábado e domingo o movimento foi grande. Sábado, depois que parou de chover, foi excelente. Domingo tivemos bastante turista, né, muito ônibus na cidade, então assim, o movimento foi surpreendente. O Petropolitano também, né, veio prestigiar a festa, então foi muito legal. Tá, a expectativa aí, né, é que suba mais carioca, que o Petropolitano venha também. Muito Petropolitano deixou de vir aí na festa, então a gente aguarda todos aqui na festa, né? Então a expectativa é muito boa. Hoje a gente decidiu abrir, né, junto com o pessoal da Casa de Itália, né, e a prefeitura também, né, fez um esforço aí para estar aberta em segunda e terça, não conseguimos, mas hoje, já que foi liberado a partir de hoje, a gente está aqui, né, para atender o turista, atender o público petropolitano. Adriana chegou em Petrópolis na última quinta-feira e decidiu estender a estadia na cidade para acompanhar o evento e comemorar o aniversário. Foi excelente a decisão, nós gostamos muito, eu estou revisitando a cidade também, e porque a gente sempre vem aqui para o Petrópolis, mas sempre faz aquele bate-volta, né? Sai de manhã e volta na parte da noite, e essa vez não, estou aqui desde domingo, aí então passei 3 dias maravilhosos aqui, conheci os pontos turísticos, entrei, aí almoçamos, né, aproveitamos os bons restaurantes da cidade e tudo com muita calma dessa vez. A Serra Serata comemora a chegada dos colonos italianos em Petrópolis. O evento acontece até o dia 25 de setembro. Além das apresentações e uma variedade de comidas típicas, as sobremesas estão à disposição dos turistas e petropolitanos. E claro que o repórter não poderia perder a oportunidade de experimentar os sabores do evento. O início da primavera no Hemisfério Sul foi ontem, no dia 23 de setembro. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que a estação mais florida do ano, em 2022, vai contar com um período de transição entre os climas seco e chuvoso. E olha só, gente, marcou o final do inverno, tá? Tá sancionado aí o fim do inverno. Vamos para a primavera. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em 2022 o equinócio da primavera acontece no dia 23 de setembro e a estação vai até o dia 21 de dezembro com a chegada do verão. O equinócio é marcado pelo período do ano em que 2 hemisférios são igualmente iluminados pela luz do sol. A primavera é conhecida por colorir com as flores, frutos e plantas o hemisfério sul. Fica tudo mais colorido, tudo mais bonito, né? Muito melhor, né? Do que esse friozinho que nós estamos agora, né? Já era para esse frio ter ido embora, que isso? O inverno já acabou. Para algumas pessoas, a primavera influencia na popularização das flores como presente. Eu gosto. Por quê? Mas eu gosto de ver flores, mas não estou vendo flores nenhuma. É bonita, tem flores. Presentear as pessoas com flores não é algo recente. Alguns estudiosos garantem que a tradição surgiu na Grécia Antiga e ela era utilizada para parabenizar quem tinha feito uma boa tarefa ou até como declaração de amor ou dar boas-vindas a um recém-nascido. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, na primavera ocorre a transição do período mais seco, predominante durante o inverno, para o clima mais úmido, com a probabilidade de chuva pelo país, o que influencia diretamente nos plantios, favorecendo uma boa colheita no verão.
Bom, ficamos por aqui, o nosso Correio da Manhã, mas segunda-feira estaremos lá ao vivo a partir de 7h30 da manhã com você, trazendo muita informação. Até segunda-feira às 7h30. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.